Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da New Hope. E hoje eu conto aqui com a presença de uma pessoa muito especial para mim, que eu tenho muita admiração, ela sabe. Essa pessoa muito linda e incrível, que é a Vanessa Samari, que está aqui para conversar um pouco com a gente, né? Sobre propósito, sobre chamados, sobre a história dela, tantas coisas lindas nós vamos compartilhar aqui hoje, tantas coisas de Deus. Então, já vou te pedir também para você já compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí com muitas pessoas, chama muita gente, porque o bate-papo hoje vai ser demais. E, Vanessa, já quero te agradecer por estar aqui com a gente nesse podcast. É uma honra te receber, é um prazer muito grande te receber aqui, né? Se eu for falar, gente, então não vou parar. Mas eu sou suspeita para falar. Mas eu quero te agradecer por estar aqui, que tenho certeza que vai ser incrível. Obrigada, Yasmin. Obrigada ao pessoal que está aí já online, conectado com a gente. Quero agradecer ao New Hope por essa oportunidade, né, única, incrível. A nossa família Vida Nova, né, que é a nossa mãezona nessa história toda. Muito obrigada a todos. E sejam bem-vindos também. Van, eu já queria começar te perguntando, né, um pouco na verdade, queria que você se apresentasse, né? Para quem não te conhece, está assistindo, ainda não sabe quem é a Vanessa. Eu queria que, às vezes, as pessoas veem você louvando aqui, ou conhecem só, né? Veio no culto da família Vida Nova, mas não sabe quem é a Vanessa. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de quem é você. A Vanessa é ministra de louvor da família Vida Nova. O louvor foi algo que sempre esteve muito presente, né, na minha vida. Aliás, em todo o meu processo após conhecer Jesus, o louvor sempre esteve muito presente. Mas a Vanessa é mãe de 3 filhos lindos, João Pedro, João Vitor e João Felipe. Hoje, a Vanessa não está trabalhando nesse momento, então estou me dedicando especialmente, realmente, à obra de Deus, a tudo que eu posso agregar para o reino, para a casa, para o trabalho em prol do reino. É sempre bom trabalhar para o reino, é algo muito prazeroso, maravilhoso. Eu sou apaixonada por isso. Mas, assim, uma coisa que eu sempre pergunto para quem vem aqui é como que a gente é um podcast de jovens, né? Então, eu queria saber como é que foi o seu processo de conversão. Você nasceu num lar cristão? Com quantos anos você se converteu? E como é que foi esse processo na fase da sua juventude? Que a gente sabe que é uma fase que não é fácil, que a gente passa por muitas questões de aceitação, é um tempo de muitas mudanças na nossa vida, né? Então, assim, tem que lidar com as outras pessoas que estão na mesma idade, mas também não estão na mesma fé que a gente. Então, como é que se iniciou esse teu processo de conhecer a Jesus? Em que fase da sua vida foi isso? Então, Yasmin, eu fiz uma escolha muito cedo, né? Que foi o Evangelho. A minha família, ela pertencia a uma outra religião, tanto a família paterna quanto a família materna, cada um de religiões diferentes. E eu conhecia o Evangelho através de escola bíblica de férias, que eu ia quando criança, em igrejas próximas ao local que eu morava. E daí essa igreja onde foi o meu nascimento realmente em Cristo, que é a Igreja de Nova Vida, que foi onde eu conheci mesmo, indo a alguns cultos, sendo levada por pessoas. E eu acabei fazendo essa escolha porque era o local que eu, de fato, me sentia plena, me sentia completa, mesmo sendo criança. Eu tinha a convicção que ali era o meu lugar. Você tinha quantos anos? 12 anos de idade. Eu me converti numa salinha, daí a importância do Kids na nossa vida. Ontem o pastor Mário estava falando isso, né? A importância do Kids na nossa igreja, na nossa vida. Eu sou fruto de um GV, né? No caso lá era Geração Vida. Eu sou fruto de um GV, de uma criança que se converteu na salinha, que levantou a mão para Jesus na salinha e teve a sua vida transformada, e não só a sua vida, mas a história da família também. Como eu te falei, eles pertenciam a uma outra religião, e a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, a minha mãe ficou curiosa, né? Achou interessante. E como a minha mãe, embora ela frequentasse uma outra religião, ela era daquele tipo de pessoa apegada a todas,
Então, ela ficou muito próxima do Evangelho também, dali foi se convertendo. Eu posso te dizer hoje, Yasmin, que graças a Deus, 90% da minha família está na presença do Senhor. Olha que bênção. Através de um trabalho de kids a uma Olha criança. Olha a importância. E aí, quando passa, vem esse período da adolescência, que é a fase mais difícil, né? O que eu falo para vocês, né? Que é realmente a fase mais difícil. Eu vou parecer, talvez, injusta, mas eu tenho certeza que não. E o pessoal que é da minha... que faz um pouquinho mais tempo que igual a mim, vai concordar comigo, que hoje, a juventude de hoje, ela tem muito mais oportunidade de conhecer a Cristo do que a minha juventude. A juventude de hoje, ela tem uma acessibilidade muito grande à palavra de Deus. A internet é poderosíssima, você escuta pregações incríveis, você tem ali acesso a palavras maravilhosas, a estudos, coisas que a gente, na minha geração, não tinha. Né? Então, eu vivi realmente aquela geração do adolescente, do jovem, que ser crente era ser ridículo. Ser crente era feio, ser crente era sem graça, a gente recebia nomes, né? É o Bíblia, é o careta. Então, assim... Passar com aquela Bíblia embaixo do braço. Exatamente, exatamente. Que a gente hoje quase não Hoje vê a Bíblia de carrega papel. mais o celular, né? O celular ninguém nem percebe. A gente hoje nem conhece. Tem gente que hoje nem sabe, né, o que é uma Bíblia de papel. Você vai procurar os livros ali, fica até com dificuldade. Mas eu acredito que essa juventude hoje tem muito mais oportunidade, muito mais igrejas, com muito mais perfis para que você possa se adaptar. Isso é uma outra coisa que eu acho assim incrível, que eu acredito que foi do próprio Senhor para a juventude deste século, deste tempo. A variedade de igrejas, com as suas liturgias, com a sua maneira de se vestir, sabe, para aqueles que querem deixar a vida anterior e viver uma nova caminhada com Cristo, mas quer ser aquele bem tradicional, ele tem igrejas para que ele possa seguir daquela forma mais tradicional, daqueles que pensam de uma forma, que acreditam que eu posso me arrumar dessa forma, eu posso comunicar Jesus de uma outra forma. De uma outra forma, exatamente a gente tem essa possibilidade, né? Esse acesso. É verdade. Você falando, eu me recordei, eu não sou de muito tempo, mas eu me recordei que eu me converti com 12 para 13 anos também, e eu peguei um pouco dessa fase também, um pouco sem esse acesso tão grande de informação, Sim. né? Aí já tinha o YouTube e tal, algumas redes sociais, mas ainda a gente não utilizava tanta tecnologia dentro da igreja. Sim. E ao mesmo tempo que hoje é muito mais fácil você ter um grande acesso, né, a as pessoas conseguirem ser evangelizadas na internet, tem um grande, agora você falou, é muito mais fácil a juventude hoje de conhecer Jesus, ao mesmo tempo é um grande desafio, né? Porque antigamente você falou, era como se fosse muito centralizado. Isso, e acaba sendo limitado também, né, o jovem. Verdade. E hoje, eu acho que ao mesmo tempo que é muito fácil hoje de você ter o acesso a essa informação, é um grande desafio você permanecer. Porque você não só tem esse acesso a esse tipo de informação, né? Você acaba tendo acesso a várias outras informações. É o contraponto, né? É o outro lado da situação. Você também tem um acesso muito disponível e você pode acabar banalizando aquele acesso que você tem. Se torna algo tão comum que para você acaba perdendo a importância. Eu me lembrei de um fato aqui, uma coisa que mexeu muito comigo no período que eu fiz academia missionária. E quando eu fui estudar sobre os países da janela 4x4, os países que sofrem até hoje a perseguição, a igreja perseguida, os países lá no Egito, esses países, eles não têm acesso à Bíblia. E as pessoas que se convertem lá, Yasmin, elas às vezes ficam dias na fila para conseguir ler um versículo. Existem brigas para conseguir arrancar, quando ganham uma Bíblia, arrancar uma página para levar para casa. Eles dividem uma Bíblia entre muitos, para que cada um possa levar uma página para casa.
E assim, quando eu recebi esses relatos de como Jesus estava se manifestando para essas pessoas, através desses missionários, eu conheci pessoalmente um missionário que atuava no Egito, ele inclusive foi preso, e graças a Deus, ele foi preso para, obviamente, ser morto, que é o que acontece nesses países da igreja perseguida, e ele, graças a Deus, ele depois acabou sendo trazido de volta para o Brasil, mas ele cumpriu aquele propósito que tinha para ele ali, de levar a palavra nesses países. Quando eu lembro que ainda existe essa igreja perseguida, quando eu lembro que ainda existe essa luta, essa dor, para aquelas pessoas que se encontram no bueiros para cultuarem a Jesus, para cultuarem ao Senhor. A gente vive, incrivelmente, num país de liberdade, porque ninguém vai vir aqui, nem em qualquer outra igreja, fechar essa porta, porque estamos adorando a um Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar voltado para a grande oportunidade que a gente está tendo. Que, como eu falei para você, às vezes acaba que, por termos tanto acesso, tanta disponibilidade, a gente acaba não valorizando e banalizando esse poder e essa palavra. É exatamente esse o ponto que eu queria entrar. É a questão da valorização. Às vezes a gente tem tanto, e aí a gente... É como se a gente usasse de qualquer jeito, né? Sim. E a gente vê algo muito importante que você falou, pessoas lutando para ter um pouco dessa informação, o mínimo, né? Então, acho que, na verdade, a gente tem uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina, do compromisso com o que a gente tem na mão, da liberdade, né, que a gente tem, do acesso que a gente tem. Sim. Então, se a gente não valoriza, e eu falo aqui especialmente para a juventude, se a gente não valoriza o que a gente tem hoje, se a gente é tanta informação sobre Jesus, mas será que a gente está diretamente conhecendo quem é Jesus, sabe? Igual, antigamente não tinha tanto, mas é como se a gente buscasse numa fonte só, direta. Sim, exatamente. E hoje é muita coisa, é muita informação, é muita coisa que também não é, que parece que é e não é. Então, é essa questão da gente não se perder em meio a isso tudo. Há tantas oportunidades. Exatamente, há tantas oportunidades, e entender a importância de ir diretamente em Jesus, que isso nunca vai mudar, né? De conhecer diretamente quem Ele é. E algo muito importante também para a nossa juventude, que eu gosto de falar, em relação a não perder essa oportunidade, é essa busca constante por viver um evangelho puro, simples e íntegro, né? Um evangelho de amor ao próximo. Eu sou muito insistente, você está aqui nas minhas ministrações, e você sabe, eu sou muito insistente naquilo que eu falo. Nós estamos enchendo igrejas, e nós estamos inchando dentro das igrejas, onde, na verdade, o que o Senhor espera de nós é que a gente vá, pregue o evangelho. As paredes, elas têm que cair. A gente tem que sair para esse mundão, porque existem vidas ainda morrendo sem Cristo. E essa é a nossa responsabilidade, que foi esse ponto que você falou. Aumenta porque a nossa responsabilidade, porque a própria palavra nos revela que errais por não conhecer. Mas e aí que a gente conhece? O que você está fazendo com essa informação O que você está fazendo hoje com essa informação que você recebeu? Você está se contentando, quando a própria palavra fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, que é outra coisa que eu costumo falar. Olha a responsabilidade que está sobre nós do transformai-vos, porque a gente está sempre esperando ser transformado. A oração do crente, Senhor, me transforma. Mas, na verdade, a Bíblia está sendo muito clara, transformai-vos. Você precisa se transformar pela renovação da sua mente, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, acima de tudo, sabendo que a gente não deve ser conformado com esse século. Verdade, é isso aí. Exatamente isso. E, Ivan, continuando nessa fase da juventude, que é uma fase aí que a gente está falando que encontra muitos desafios, né? Eu queria saber como é que foi para você, então, caminhar com Jesus nessa fase. Também na questão de relacionamentos. Como é que foi? Como é que você lidava com isso, né? Você tinha relacionamento, você não tinha? Quais conflitos que você enfrentava nessa época?
até pode ser em questão familiar ou com amigos, como é que era? Quais eram esses desafios que você enfrentava nessa fase da juventude? Yasmin, a própria palavra fala que um abismo chama outro abismo. E não adianta. Uma casa disfuncional, ela não tem como produzir, ela não tem como criar pessoas funcionais se ela é disfuncional. Então, eu já vinha de um histórico familiar disfuncional, de uma mãe que casou aos 15, que teve filho aos 17, que foi abandonada aos 18, que precisou sair para trabalhar, para estudar, que quis viver a vida, crescer, se desenvolver profissionalmente, emocionalmente, né? Então, eu vim de uma família muito disfuncional. Quando você vem de uma família disfuncional, a grande probabilidade, não são todos, porque cada um, né, eu costumo falar, mapa não é território. Cada um pode ter vivido a mesma história, mas eles vão reagir de formas diferentes. Um pai cria 2 filhos da mesma maneira, trabalhando muito. Um filho vai enxergar que ele trabalhou muito para sustentar a casa, por isso que ele ama tanto ele. O outro vai enxergar, meu pai não me ama porque ele só trabalhou a vida inteira. Então, cada um tem uma percepção de vida. E a minha percepção era que a minha história seria exatamente, tinha que ser exatamente aquilo que eu vivia dentro de casa. Então, assim como o histórico de vó, de mãe, eu também segui por esse caminho. Eu casei muito nova, casei aos 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos de idade, uma adolescente. Se qualquer filho meu com 18 anos de idade falar que vai casar, eu dou uma surra. Tá ouvindo, né, menina? Qualquer jovem do New Hope disser que vai casar com 18 anos, vai tomar uma surra. Roupa tá proibido. Mas, com isso também, obviamente, tive filho aos 19, 20 anos. Tudo começou muito cedo, então eu pulei uma etapa. Só que mesmo pulando essa etapa, eu vivi os meus desafios, né? Como jovem, cristã, casada com filho, né? Então, eu também tive esses desafios. Mas, infelizmente, foram etapas que eu pulei na minha vida. No momento em que eu deveria estar estudando, eu estava criando filho. No momento que eu já era para estar começando a estar com filho, eu já estava com filho crescidinho, agora eu estava indo para a faculdade. Então, assim, as coisas ficaram meio desajustadas na minha vida, exatamente como era o desajuste do meu histórico familiar. Mas como que eu decido olhar para a minha história? A forma que a gente olha para a nossa história, a forma que a gente conta a nossa história, muda a nossa visão. Eu pude passar muito tempo da minha vida contando a minha história de uma forma muito depreciativa, de uma forma muito deprimente, de uma forma muito triste. Porque eu vim de família pobre, porque meu pai foi ausente, minha mãe teve que se ausentar, e minha avó era ríspida, eu sofri muitas coisas, eu sofri isso, eu sofri aquilo. É uma realidade, mas como eu decido contar? Como uma derrotada ou como alguém que foi vitorioso, que mesmo mediante a todas as coisas que sofreu, a todas as situações, permaneceu firme, permaneceu em Cristo. Recentemente, eu recebi uma amiga em casa e eu fui surpreendida por essa amiga, porque ela era uma amiga de infância. Nós fomos amigas na adolescência, e aí eu vivi a minha juventude já com filho, casado e tudo mais. E ela estava seguindo o normal, né? Estudando, faculdade, depois namoro, depois casamento. E um dia ela falou assim, Vanessa, o que eu mais acho incrível de tudo isso na tua história é que a gente olha para você hoje e a gente vê que em nenhum momento, independente da circunstância que você passou, você abandonou a Cristo. E isso realmente ela me impactou, porque esse é o importante, né? Não é o que eu falo somente, é o que as pessoas veem em mim. Eu quero que as outras pessoas vejam a Vanessa que permaneceu em Cristo durante todo esse tempo, que mesmo com todas as adversidades, todas as lutas, escolheu contar a história dela de uma forma de milagre, com um olhar de milagres, com um olhar de amor, com o olhar para si também, né? Porque nós somos o protagonista da nossa própria história. Então, esse olhar, essa visão. Então,
Essa é a imagem que eu quero também sempre deixar e passar para o mundo, para que o mundo veja a luz em nós. É isso que a gente precisa, utilizar tudo que nos foi dado, tudo que passamos, justamente para que mais pessoas conheçam a Cristo, independente de como foi a tua história. Porque, independente da tua história, isso foi algo que eu aprendi no meu primeiro sofrimento consciente. Por que sofrimento consciente? Porque ali eu já tinha maturidade para entender o que eu estava passando. Porque lá o primeiro, ausência de pai, ausência materna, maus tratos ou qualquer coisa do tipo, eu não tinha consciência. E o nosso cérebro, ele é muito capaz, então ele tem a capacidade de apagar determinadas situações da nossa memória e a gente acaba trazendo isso e tendo que resolver isso no futuro. Mas ele apaga naquele momento. Mas o meu primeiro sofrimento consciente, que foi quando eu sofri o abandono do pai, né, dos meus filhos, que eu tive que tocar a vida com 3 crianças, o bebê na barriga e os 2 pequenininhos, foi o meu primeiro sofrimento consciente. Só que quando eu escolhi, quando eu superei, quando eu saí daquela situação, eu entendi a seguinte coisa: Deus, ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. Deus, ele é especialista em pegar qualquer tipo de história. A gente não precisa ficar apegado ao passado. O passado é apenas um local de referência, um local que você vai acessar para trazer algo. Mas você não precisa estar preso, você não precisa fazer moradia naquele passado. Porque ele é especialista em fazer novo. Ele é especialista em pegar lá aquela obra-prima lá, o bruto, o material bruto, e transformar em algo maravilhoso, em algo incrível. E isso ele faz com a nossa história, com a nossa vida. Ele pega mesmo mediante as nossas dificuldades, as nossas escolhas erradas, as nossas colheitas, né, erradas. Ele vai lá e, você quer a mim? Você quer a Cristo? Você quer uma vida em Cristo? Ele pega tudo aquilo e transforma em algo bom. Ai, que lindo. Você fala assim, eu fico com meu coração cheio de alegria, porque eu vejo cada vez mais o quanto esse Deus é maravilhoso. Eu fico assim impactada, porque você falando isso, só me vem uma coisa, sabe? Cristo, ele sempre há esperança, né? A nossa esperança está nele, então Sim. Não importa qual, essa é a verdadeira fé. Isso. A fé é o permanecer mesmo no pior vale, na pior situação. Sim. É eu continuar crendo que aquilo ali aquele quadro vai ser mudado, né? Porque você ter fé quando está tudo bem... na verdade, a fé, ela é provada na provação, no momento de aflição. Ali que você prova se você realmente crê, se você realmente confia. A quem você pertence. Exatamente. Aquilo ali mostra a tua identidade. Exato. Então, você perseverar nesses momentos é o que faz, na verdade, o Senhor agir. Se a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e você teve fé, mesmo que talvez em momentos de desespero, em momentos... Eu não imagino o nível, né, que você passou de dor e tudo mais, mas assim, você permaneceu, e esse é o segredo, permanecer, perseverar, e esse ato de perseverar, né, com certeza vai diretamente ao coração de Deus, e aí ele muda toda a história, assim como ele fez na história de Jó, né? Mesmo Sim. ele passando por toda aquela tempestade na vida dele, por toda aquela destruição, ele continuou permanecendo em Deus, ele não negou a Deus. E assim, lá no final, a história dele é completamente restaurada. Então, eu acho lindo isso que você falou. Realmente, em Deus sempre haverá um novo começo. Sim, sempre haverá. Ele é especialista nisso, no refazer. E a dor, Yasmin, ela não é uma escolha de ninguém. Muito menos de Deus. Deus não fez filho para sofrer. Deus não fez filho para sentir dor. E aí a dor, ela vem... mediante as consequências de situações que escolhemos, como eu falei anteriormente, ou de situações que a gente já vem carregando lá da família e tudo mais. Eu a gente precisa viver a dor, porque não adianta a gente se enganar e achar que, eu não estou sofrendo. Eu não estou sofrendo com essa traição, eu não estou sofrendo com esse abandono, eu não estou sofrendo com essa perda. Não, eu não estou, eu estou muito bem. Não adianta você fingir, porque é como você tampar uma ferida que está muito profunda, e você dá a costurada ali por cima.
não sei se você já ouviu falar da recidiva cirúrgica. O que é uma recidiva cirúrgica? É quando você tem uma cirurgia e o seu corpo, naturalmente, ele vai absorver aqueles pontos lá internos. Ele está fechado por fora, internamente ele está com os pontos ali. Se o teu corpo não absorver, aqueles pontos de cima, eles abrem. Aquela ferida, ela volta a abrir para expulsar aquele ponto. Então, não adianta você cobrir algo que não está sarado. Você precisa viver aquela dor. Agora, permanecer na dor é uma escolha tua. O Senhor, Ele vai te ajudar a passar no vale. Você está passando pelo vale da sombra da morte. Ele vai estar com você, como Ele prometeu estar conosco todos os dias, em toda e qualquer situação. Mas permanecer na dor é uma escolha nossa. E aí, eu volto lá para aquela história que eu sempre falo de Terá. Terá morava em Ur dos Caldeus, tinha 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Arã era o filho mais novo, e ele morre. E Terá, ele não consegue conviver com aquela dor da perda do filho. Ele não conseguia mais viver naquele lugar, o ambiente era de dor, o local era de dor, ele precisava sair daquela dor. Então, ele vai rumo a Canaã, rumo a uma nova cidade, uma nova história, e vai caminhando. E o que acontece? Depois de passar por tantas cidades, ele encontrou uma outra cidade que se chamava Arã. Mas Arã não é o nome do filho dele? É, exatamente. Ele decidiu fazer acampamento e moradia em Arã. Mas Arã não lembrava dor. Arã não era dor. Não foi por isso que ele saiu de onde ele estava? Então, você não pode permanecer no lugar que te fere. Você não pode permanecer num lugar que te adoece. Você não pode permanecer num lugar que te lembra dor. E esse lugar pode ser qualquer coisa. Esse lugar pode ser físico. Esse lugar pode ser um ambiente. E esse lugar pode ser interno. O que aqui dentro está te causando dor? O que aqui dentro está fazendo você permanecer na dor? Então, a dor é um lugar, mas é um lugar de passagem, assim como o deserto. A dor é um deserto, mas ninguém faz moradia no deserto. No deserto a gente não tem água, no deserto não tem alimento, no deserto não tem árvore, não tem fruto, não tem nada. No deserto é deserto. Mas a gente decide quanto tempo vai escolher permanecer ali naquele deserto, como a gente vai passar naquele deserto. Vai passar se lamentando, sofrendo, chorando, gritando, reclamando, ou vai passar crendo que esse deserto está acabando. Então, a dor é um deserto. E a dor é um lugar de passagem, assim como o deserto é um lugar de passagem. É isso aí, é verdade. E a palavra diz, né, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Sim. né? E é o que você falou, às vezes a gente só traz as coisas negativas, aquelas coisas que nos afundam mais, ao invés de trazer coisas que nos vão dar vida, né? Que é a palavra de Deus, que é aquilo que Deus diz a nosso respeito, né? Que é essas coisas que nós estamos falando aqui. Mas eu queria saber de você, então, como é que foi para você esse processo de restauração? Como é que foi? Você passou por esses momentos difíceis, né? Na família, nos relacionamentos. Como é que foi para você se levantar? Como é que Deus trabalhou dentro de você? Como é que foi esse processo de restauração, de sair dessa dor? Então, você acabou de utilizar um versículo que é um dos versículos que eu utilizo como chave para sair, para superação, né? É exatamente esse, é trazer a memória que dá esperança. Quando a gente está num ambiente de dor, quando a gente decide sair daquela dor, a gente precisa começar a trabalhar na nossa mente. Renovar a mente, trabalhar a mente, sabe? Trazer a memória que dá esperança. O que eu estou trazendo à memória hoje, no meu momento de dor, de sofrimento? Eu estou trazendo à memória aquilo que eu vivi, aquilo que foi lindo, porque teve tantas coisas, tantas dores, mas a gente quer se maltratar lembrando do que foi bonitinho.
Então, o que eu trago à memória? Eu preciso trazer à memória a palavra do Senhor. Eu preciso trazer à memória os versículos que me diz para seguir avante. Eu preciso trazer à memória aquilo que a palavra fala. Deixa as coisas que passaram para trás e siga para o alvo em direção a Cristo, sabe? Trazer à memória o que me dá esperança. Exatamente, esse é um dos versículos que eu sempre utilizo como chave para o meu momento de superação. Então, eu trabalhava a minha mente. Como que eu trabalhava? Projetando o meu futuro. A minha realidade era completamente adversa. Era um bebê na barriga, logo 2 meses depois era um bebê recém-nascido no colo, era uma criança com 3 anos, era um outro com 6 anos tendo bulimia, porque não conseguia entender e aceitar o que estava acontecendo. Então, a minha circunstância, o meu cenário atual, só me mostrava caos, derrota, sofrimento. Eu não tinha perspectiva alguma. Mas trazer à memória o que me dá esperança, me faz uma pessoa com perspectiva de futuro. Trazer à memória o que me dá esperança me lembra quem eu sou em Cristo. E aquilo que eu sou filha. Eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou amada do Pai. Então, todas as coisas cooperam para o meu bem, até as ruins, elas vão cooperar para o meu bem. Então, eu trazia a memória isso, eu comecei a projetar meu futuro. Eu quero fazer a faculdade, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar dessa forma, eu vou criar os meninos dessa maneira. Então, eu comecei a levar a minha mente para o futuro, para que eu conseguisse sair. Um outro ponto, uma outra chave para que eu pudesse superar aquela situação foi viver um dia de cada vez. Né? Antes do trazer a memória, antes de projetar o futuro, no momento absurdo, aquele do início mesmo da dor, era viver um dia de cada vez. Porque a gente tem uma tendência a se agarrar ao passado. E aí, quando você vive um dia de cada vez, você não está mais apegado ao passado e você não está mais preocupado ali com o que vai ser, com o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Eu tenho Deus que me guarda. A gente sabe, né? Excesso de passado, ele te dá depressão. Excesso de futuro, ele te traz ansiedade. Então, nesse momento, todas essas situações de passado, de excesso de passado e excesso de futuro, eles vão nos colocar numa condição que não vai cooperar para você sair daquele cenário, daquele ambiente. Então, é viver um dia de cada vez. O que eu preciso fazer hoje? Então, se você está passando por algum momento de dor, o que você precisa fazer hoje? Viver um dia de cada vez. Então, eu fazia o meu planejamento diário. O que eu irei fazer hoje? Hoje eu vou levantar, eu vou escovar os dentes, eu vou tomar banho, porque é algo tão comum que para quem está vivendo na dor, está enfrentando uma depressão, está enfrentando uma situação, é muito difícil levantar da cama, ir até a janela. Então, o que eu preciso? Eu preciso viver um dia de cada vez. O que eu projetei para hoje? Eu projetei para hoje que eu vou levantar, vou tomar banho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou ler um livro, eu vou ler 2 páginas do livro que seja, eu vou ter um momento com Deus, eu vou orar de tal hora a tal hora. Eu começava a planejar, a projetar o meu dia para que eu vivesse aquele dia passasse. E esse viver um dia de cada vez, o Senhor foi me nutrindo de palavra. Depois que eu vivi um dia de cada vez, veio trazer a memória que me dá esperança. Depois que eu já superei essa fase do viver um dia de cada vez, eu comecei a superar, trazer a memória que me dá esperança, trazer a memória que me dá esperança. E quando a gente traz a memória que dá esperança, você começa a projetar, você começa a declarar a palavra de Deus. Porque isso, pessoal, é muito importante. A gente precisa declarar a palavra de Deus. Muitos de nós crentes, nos tornamos crentes reclamões, sabe, Yasmin? Reclamões, o tempo todo reclamando, e mimimi, e sabe, e um espírito de comiseração. A gente vê muito crente assim, sabe? E onde, na verdade, a gente deveria ser e fazer, né? Declarar todas as palavras, declarar a palavra profética, declarar a Bíblia, declarar a palavra. Porque é isso que vai trazer e vai tornar o real, vai trazer a realidade dos céus para a nossa vida. A realidade dos céus para a nossa vida vem mediante a nossa declaração. É o crer. Exatamente isso, né?
É muito interessante o que você falou, porque por mais que você estivesse naquela situação, você começou a tomar alguns passos, né? Algumas atitudes. É o que eu falo, eu penso que ainda que seja o momento mais difícil da nossa vida, nem que o fundo do poço que a gente esteja, nem que seja levantar a mãozinha assim, ó. Sim. Sabe? Alguma coisa Já é um movimento. É um movimento. Alguma coisa, porque se a gente ficar nessa questão que você falou, reclama, porque ó céus, ó vida, e não entende o Deus que nós temos, quem nós somos, sabe, em Deus e todo esse processo, a gente vai afundando cada vez mais. Sabe o que acontece, Yasmin? Eu já citei, a gente já falou desse versículo aqui, novamente, eu vou falar dele novamente, e é um versículo que é muito importante para mim, o transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas o que antecede aí essa parte? É o não vos conformeis com este século. Olha como a Bíblia ela é atual. A gente ainda, eu fico indignada, porque ainda tem gente que diz, tem aí uma turma dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas olha como a Bíblia ela é atual. Ela é escrita lá atrás, ela fala sobre não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente era criança, quando a gente ouvia falar que alguém morreu, a gente ouvia falar que morreu de quê? A gente ouvia falar que morreu, infartou, teve um problema cardíaco, essa pessoa tinha câncer. As doenças que eram comuns para os nossos ouvidos naquela época, eram esse tipo de doença. Só que hoje, o mal do século, a enfermidade do século são as doenças emocionais. A doença emocional. E olha como a palavra vem. E onde começa essa doença emocional, essa enfermidade? É na nossa mente. Onde tudo começa é na nossa mente. Então, é através da mudança, da transformação, é mindset. É transformação de mente para que a gente possa viver neste século inconformados, mas viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nossa, excelente que você falou, porque já me fez recordar também o do versículo de Provérbios 4:23, que diz: guarda, protege acima de tudo. Muitas vezes a gente pensa nesse versículo, que é o coração, né? Claro, é a mente que a Bíblia está falando ali, é a mesma coisa. E às vezes a gente pensa nesse versículo no sentido de, só na questão de vou me proteger para não pecar. Mas está dizendo, protege ele acima de tudo, porque ali ficam as tuas emoções. Sim. Então, outra vez eu postei uma palavra falando sobre como a gente tem se protegido contra as setas do inimigo. Como a gente tem protegido a nossa mente contra os dados inflamados do adversário. Exatamente. E aí é muito do que a gente está falando aqui. Por quê? O que a Bíblia diz sobre isso? Como é que eu me protejo? Escudo da fé. A fé é acreditar mais no que Deus me diz do que nas mentiras do adversário. Sim. Então, você precisa reconhecer o que ele está te falando. E como é que você ativa a sua fé? Através da palavra. Através da palavra. A palavra é o que ativa a fé. Porque quando o inimigo diz que eu não vou conseguir, que eu sou perdedora, como é que eu protejo meu coração? Como é que eu vou contra ele? Eu vou com a espada, que é a palavra, e a fé, que é o escudo, eu protejo. E eu digo, não, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedora. Exatamente. Então, essa é uma forma da gente proteger as nossas emoções. E a gente precisa estar com essa fé ativada. Mas se a gente não busca, se a gente não lê a palavra, se a gente não busca intimidade com Deus, aí que é o problema maior, né? Porque a gente não consegue encontrar essa esperança, a gente fica meio que perdido no meio desse conflito. Aí você entende a importância de declarar a palavra? Não só ler, mas declarar a palavra. Sabe por quê? A fé ela vem pelo ouvir, né? O ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é a boca mais próxima do teu ouvido? É a tua. Então, quando você declara, pode não ter ninguém dentro de casa. Olha para o espelho e declara a palavra, porque eu sou mais que vencedor, porque aquele que venceu todas as potestades, todos os principados, ele está comigo, porque eu sou forte sim, porque a minha força está dentro de mim, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim, porque eu tenho um privilégio tremendo que lá os nossos heróis da fé lá, não tiveram, que é a presença do Espírito Santo dentro deles. A gente tem ainda esse privilégio de ter o Espírito Santo nos guiando todo o tempo. É a fé, declarar a palavra, sempre. Exatamente, verdade, Ivan. E eu queria que você falasse também nesse processo sobre, eu imagino que você teve que enfrentar isso, sobre a questão do perdão, que é algo que também muitas vezes nos bloqueia, né?
quando a gente passa por muitas situações difíceis, por muitas situações que nos machucaram. E qual a importância disso? Qual a importância de você conseguir, sabe, liberar o perdão? Acho que é alguma coisa que é um assunto até que está sendo muito falado, mas é sempre importante, né? Falar, porque isso nos prende tanto, nos trava tanto na nossa vida ministerial, em outros aspectos. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo para você. Eu nunca tive muita dificuldade em perdoar, não. Eu entendo até as pessoas que têm essa dificuldade. Eu conheço pessoas que falam para mim assim, olha, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar o meu pai. Eu não consigo perdoar. Não, eu não tive essa dificuldade. Eu tive pessoas que me agrediram profundamente. Eu sofri situações de abuso, de agressão mesmo. E eu consegui perdoar essas pessoas, porque eu decidi perdoar. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você. Quando você não perdoa, você só está fazendo mal a si mesmo. A outra pessoa que não recebeu o perdão, a outra pessoa que para você, que está ali te machucando, ela está vivendo, ela está seguindo a vida dela. Mas é você que está travando a sua, porque você não consegue perdoar aquela pessoa. Ou você está travando, ou você traz para a sua vida aquela história pela falta de perdão. Aquilo ali vai estar sempre presente. É como carregar um defunto. Você está carregando todos os dias alguém morto nas costas, porque você não conseguiu perdoar. Então, o que vai nos deixar livre, o que nos deixa livre é de fato o perdão. Mas quando eu falo de perdão, essa importância absurda do perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E quando você tem dificuldades para tomar essa decisão de perdoar, você precisa pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, que Ele te ajuda. Ele vai trabalhando dentro de você esse perdão. Ele vai trabalhando. Você começa a ouvir palavra, você começa a ouvir coisas a respeito do perdão. E você precisa escolher o perdão. Você precisa escolher perdoar. Porque quem vai ficar livre é você. Quem vai viver em paz é você. Agora, eu gosto de sempre bater, que é uma coisa que quando a gente fala de perdão, Yasmin, a gente ouve falar pouco sobre o auto-perdão. E esse já era um ponto crítico da Vanessa, o auto-perdão. Porque eu consegui perdoar todas as pessoas que me feriram de alguma forma, seja da mínima, tá? Da fofoquinha no ambiente igreja, do abuso, da pressão, do roubo, de tantas outras coisas eu consegui perdoar. Mas a maior dificuldade que eu tinha era de me perdoar por ter permitido determinadas coisas na minha vida, por ter esperado tanto tempo, por não ter decidido diferente. Então eu tinha isso, e isso é que me levava para aquele lugar lá que eu falei lá do passado, e me aprisionava lá. E aí me fazia, como aconteceu com Terá, morrer no lugar da dor. Né? Ele morreu naquele lugar de dor. Por quê? Porque a minha falta de perdão a mim me levava de volta para a dor, me levava de volta para o passado. Então, isso foi uma coisa que eu precisei trabalhar e é constante. É algo que em mim eu preciso trabalhar e é constante. Eu me perdoo por isso. Eu me perdoo por ter agido dessa forma. Eu me perdoo. Porque quando você também não se perdoa, você também fica aprisionado. E aí isso vai gerando uma série de problemas para você. E aí você vai vivendo aquele sofrimento constante. E aí você vai carregando esse defunto, esse caixão, para o resto da sua vida sem enterrar aquilo ali. Porque você não consegue também se perdoar. Agora, se o maior amor me amou, e o maior amor me perdoou, por que eu não vou me perdoar? Se ele diz para mim, dos teus pecados eu não lembro mais. E ele diz para você, dos teus pecados eu não lembro mais. Larga, deixa no passado o que no passado está. Perdoa, se perdoa. Se perdoa. Agora, a chave para o perdão é desafiadora. Porque a chave do perdão, sabe o que é, Yasmin? É simplesmente o mandamento do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo.
Essa é a grande chave do perdão. Porque quando a gente tem a consciência que você ama a Deus sobre todas as coisas, Ele é o primeiro lugar. E ao teu próximo é uma ordenança. Vamos dizer que é o 11º mandamento. Né? É uma ordenança. Amar o teu próximo, você naturalmente, você perdoa. Você passa a ter um olhar diferente sobre aquela situação. Você passa a ter a compaixão, a misericórdia. Agora, existe um ponto disso, que às vezes as pessoas confundem. O perdoar não é conviver. O perdoar não te obriga a conviver com algo que te feriu. Até porque, se você convive, você está com uma janela, uma porta aberta para continuar recebendo outras feridas, para continuar sendo agredido de alguma forma. Então, amar o próximo e a ti mesmo, no a ti mesmo também é se perdoar e se proteger, para que você não viva aquilo ali e não tenha que passar de novo pela situação de ter que se perdoar. Porque deu oportunidade, abriu o espaço para que te firam novamente. Eu estava explicando exatamente isso recentemente para um familiar meu, né? Nós temos um familiar um familiar, né? Uma pessoa na família que sempre agride todos da família, todos. Não tem ninguém na família que nunca foi agredido, por ela não ser aqueles que estão realmente distantes. E essa pessoa, ela fez essa colheita na vida de todos na vida de todo mundo daquele ambiente familiar. E há muito tempo atrás, a minha mãe falava assim, não, porque a gente tem que perdoar fulano, porque fulano é dessa forma, porque fulano não sei o quê. E ali eu já tinha consciência do perdão. E ali eu já tinha liberado o perdão, porque essa pessoa me fez algo muito grave na minha infância. E aí eu liberei o perdão na vida dela. E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, olha, ela está perdoada. Essa pessoa está perdoada. Essa pessoa tem o meu amor, porque o Senhor me ordena a amá-la. Agora, eu não preciso conviver para amá-la. Então, esse autocuidado também de se proteger, de se amar e não permitir ser ferido novamente. É uma das formas de proteger o coração, né? Como a gente De proteger o coração. E é muito interessante que o amor e o perdão, eles não dependem de sentimento, né? Não dependem, mas eu não estou sentindo que eu... Não é sentimento, é uma escolha. É uma decisão, né? E principalmente pela questão que você falou. Porque eu amo a Deus, eu faço. Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente vai ter que tomar atitudes, decisões, porque primeiramente a gente ama a Deus, né? E a gente está aqui para viver uma... Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Tem que ser Cristo, né? O amor de Cristo. Nós somos seres inacabados, né? Imperfeitos, em construção constante. O nosso objetivo central é ser semelhantes a Jesus. Nossa. É difícil. Muita coisa. Ser semelhante a Jesus. Então, a gente acaba que vai ter que viver nessa busca constante, né? De ser semelhante a Jesus. Então, para ser semelhante a Jesus, isso aí é o ponto principal, é o início, é o pontapé, é amar ao próximo. Verdade. É o grande exemplo de Jesus, né, que a gente tem que seguir. E falando nisso, né, continuando aí, falando sobre Jesus e tal, mas eu quero entrar na parte agora aqui de como você descobriu seu propósito. A gente vê você aqui louvando lindamente, né, aquela unção, aquela coisa linda que a gente vê aqui. Mas como é que foi esse processo? Você descobriu que Deus estava te chamando para essa área do louvor. E outra coisa também que eu percebo que é a área de cura, né? Porque hoje, com esse seu testemunho, você pode trazer esperança para outras mulheres e para outras pessoas, principalmente para mulheres, né? Que talvez passaram pela mesma situação que você, pela mesma história. Então, como é que você percebeu isso? Qual foi o start de você entender para onde Deus estava te guiando, te conduzindo no teu chamado e no teu propósito? Então, e acaba que um está ligado ao outro, tá? Eu comecei muito cedo a cantar, eu fazia tudo, eu sempre fui aquela que faz tudo na igreja. Eu cantava no Ministério de Louvor, eu ajudava na escolinha lá com os kids, eu fazia parte do teatro, eu estava aquela que estava em todas. Sempre fui desde a adolescência, desde quando entrei para a igreja, sempre fui assim. Então, cantar foi algo que despertou em mim
eu tinha esse desejo, descobri que vovô, né, que eu não tive o convívio, né, com meu avô paterno, e aí descobri que ele era cantor, fui já descobrir na vida adulta que ele era cantor. Então, daí, acredito que seja esse prazer com a música, com o louvor, né, com a música em si, com a musicalidade, essa afinidade com a musicalidade. Mas eu entendia, Yasmin, eu acho que pela imaturidade mesmo, que assim, eu tenho que servir na casa de Deus, eu tenho que servir com aquilo que eu gosto e que eu saiba fazer. Então, eu cantava bonitinho, então eu posso cantar no louvor e eu já estou servindo a Deus com aquilo ali, ponto. E ali eu entendia que o meu propósito era esse, era cantar na igreja. Mais nada, nunca sonhei em fazer nada além disso, nunca almejei nada além disso, era cantar na igreja. Eu fazia parte de uma igreja muito, muito grande, muitas pessoas, então para mim era o meu pedacinho, era aquilo ali. As outras coisas eram totalmente secundárias, que estavam ligadas ao meu prazer. Eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto de ensinar. Então, eu tinha um prazer enorme de ser professora de adolescentes, né, de jovens de 15 a 18 anos. Então, fiquei bastante tempo também dando aula. Mas lá, antecedendo tudo isso, lá quando eu comecei na música mesmo, na igreja, o meu entendimento de propósito, de serviço, até porque propósito a gente conhece essa palavra hoje, né? Na minha época a gente não sabia, nem sabia quem era o propósito. Mas o meu entendimento de servir, de servir a Deus, servir em prol do reino, era servir a igreja. Eu tenho a vozinha bonitinha, então eu vou cantar para abençoar o louvor, ponto. Aí veio o que você falou, o segundo ponto, que é da cura. Até que um dia, num retiro, eu fui para aquele retiro em um propósito. Dentro de mim, a minha alma estava inquieta. E eu estava inquieta e falava para Deus assim: Senhor, não é possível que seja só para isso. Não é possível que eu só cante para cantar na igreja. É isso mesmo? É só isso? E aí, no segundo dia de retiro, era um retiro dos jovens, embora já mãe eu sempre frequentei retiros de jovens porque eu era jovem, né? Então, sou ainda, mas um pouquinho menos. Mas no segundo dia foi a minha primeira ministração. Foi quando o pastor me puxou pelo braço, eu estava passando por trás dele, ele me puxou pelo braço, colocou o microfone na minha mão e falou: faz o que o Espírito Santo te conduzir. E ali eu comecei a cantar, e aí eu comecei a ministrar sobre a vida das pessoas, ministrar. Foi onde um jovem, amigo querido, me procurou no final do culto, chorando, e falou: Vanessa, eu fui curado enquanto você cantava. Eu fui curado enquanto você ministrava. Então, Deus falou para eu falar isso para você, porque eu não sei se você sabe disso, eu achei tão bonitinho que ele falou isso. Eu não sei se você sabe disso, mas você cantando qualquer outra música é uma voz bonitinha cantando, uma voz bonita cantando. Mas você cantando debaixo da unção do Altíssimo, você ministrando debaixo da unção do Altíssimo, existe uma unção de cura na tua voz. Existe uma unção de libertação. Dali por diante, eu comecei a receber testemunhos, não constantes, mas bem esporádicos, mas eu comecei a receber testemunhos, tipo: minha mãe se converteu assistindo culto online por conta da palavra que você deu naquele momento. Ela falou: Jesus tocou em mim no momento em que aquela menina que estava cantando lá na igreja falou isso, que ela cantou assim, assim, assim. Então, o meu propósito foi descoberto ali, né? Que é o louvor, sim, é a ministração, sim, mas eu preciso ministrar na vida de pessoas, que sim, que pessoas podem ser curadas através daquilo que eu prego, daquilo que eu falo, através da minha história. Eu costumo dizer, para as minhas amigas mais íntimas isso: eu vivi situações de muitas mulheres em uma só. Você conhece mulheres que sofreram abuso na infância, você conhece adolescentes que sofreram agressões físicas, você conhece mulheres que foram abandonadas, traídas, você conhece mulheres que foram agredidas psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Você conhece cada uma dessas mulheres.
E cada uma dessas mulheres se encontraram nas minhas dores. Então, eu vivi cada situação. E uma coisa que o pastor Mário, ele sempre me fala, né, pra gente, a nossa dor, ela nos dá autoridade para falar sobre aquilo ali, sobre como vencer, como suportar, como passar. Então, sim, o nosso propósito, muitas vezes, ele pode estar ligado a algo que a gente passou, ele pode estar ligado às nossas dores, ele pode estar ligado aos nossos dons e talentos, e ele pode estar ligado a algo que você tenha muito prazer em fazer. Então, o nosso propósito sempre está ligado a essas coisas. Em prol de quê? Mas por que o propósito? A gente vive muito essa fase dessa palavra propósito, né? As pessoas querem, mas qual é o meu propósito? Recentemente eu também publiquei alguma coisa falando sobre propósito, e alguns jovens, até um rapaz bem novinho, me mandou uma mensagem, mas eu até hoje, eu já estou com 23 anos, eu não consegui descobrir qual é o meu propósito. E eu falei para ele, mas você está preocupado com o quê? Eu percebo, Yasmin, que assim, os jovens, principalmente, estão muito preocupados com, mas qual é o meu propósito? Eu não vou fazer nada, porque eu não sei qual é o meu propósito. Descobrir uma coisa única, enquanto... o seu propósito, o maior propósito da gente é anunciar o reino, comunicar sempre. Aquela questão que você falou, você gostava de servir, e você servia em várias áreas. A mesma coisa, eu era assim também. Até hoje, graças a Deus, sou assim. E é isso, faça alguma coisa. Enquanto você porque a gente quer descobrir o propósito específico, mas não cumpra o chamado geral. O propósito maior. O propósito maior. Que é amar, que é ir, que pregar. Cristo vai te encaminhando. Exatamente. Para a situação específica, se Ele quiser te colocar em um determinado lugar específico, como foi o seu caso, do louvor, e através do louvor trazer cura, mas se a gente não cumpre, a gente não quer fazer o básico, né, sentado, parado, a gente não vai chegar não ao vai lugar, encontrar. Não vai encontrar. A gente só encontra quando a gente está em movimento. Resultados diferentes, apenas com atitudes diferentes. Se a gente permanece com as mesmas atitudes, a gente continua também com resultado igual, ou seja, sem resultado algum. Então, não se preocupa com o que é o seu propósito. Se você está aí nos assistindo, jovem, alguém estiver nos assistindo, que tenha essa dúvida, poxa, mas qual é o meu propósito, afinal de contas? O propósito te encontra. O teu chamado, ele vai te encontrar em algum momento, você não precisa procurar por ele. O teu propósito te encontra. Enquanto você aguarda esse propósito te encontrar, você cumpre aquilo que o Senhor espera de você. Amar o teu próximo, ir por todo mundo pregar o evangelho. Existe também aquele versículo que fala, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em outras línguas, em meu nome curarão. Você orará por pessoas, você colocará a mão nas pessoas e elas ficarão curadas. Então, enquanto a gente aguarda o propósito, a pessoa aguarda o propósito, vai servindo, vai fazendo aquilo que Deus mandou, vai cumprindo, porque quando Jesus foi, Ele falou, eu estou indo, mas deixarei convosco o Espírito Santo, e esses sinais acompanharão a todos aqueles que creem. Quais são esses sinais, Yasmin? É a cura, é a manifestação do Espírito Santo, é a manifestação através da nossa vida. Deus não espera, não é que Ele não possa, Ele pode todas as coisas, mas Ele não quer que mandar do céu um anjo para vir curar ninguém, para vir evangelizar ninguém. Deus espera de nós que nós façamos. Por quê? Porque nós somos esses seres espirituais. Nós somos um ser espiritual, que habitamos num corpo, que temos uma alma e habitamos num corpo terreno. Somos seres espirituais, nós não pertencemos, querido, deixa eu te falar nessa noite, você é extraterrestre. Você não pertence a esse lugar. Você é um ser celestial. Você é um ser espiritual. Você tem uma alma e habita em um corpo humano. Então, é esse corpo, é essa alma que o Senhor quer usar para que outras pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho se expanda. Mas eu estou passando por luta, eu estou passando por perseguição. Vamos lembrar de uma coisa, após a morte de Jesus, todos os discípulos eles foram perseguidos. E por causa da perseguição dos discípulos, é que o Evangelho chegou até hoje. E se eles não tivessem sido perseguidos, eles estariam lá na mesma cidadezinha, morreriam lá, ficariam lá e acabou. E ficaria tudo por isso mesmo, mas não. A perseguição gerou um movimento.
A luta, às vezes, gera um movimento. A dor gera um movimento. Então, não reclama, não murmura, não se entristeça pelo dia mal. Viva com foco no Criador, com foco nas coisas que o Senhor deixou para que você faça. Porque aí sim, você vai estar muito próximo. Se não já encontrou, você vai estar muito próximo de cumprir o propósito maior do Senhor para a tua vida. É verdade, é verdade. Já estamos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu só queria te perguntar algo, Van, porque muitas pessoas pensam que a adoração está ligada somente ao louvor, né? Eu queria saber para você. A gente já está falando até aqui, em todos esses pontos que a gente está falando, é a vida de um adorador, né? Sim. Né? As atitudes de um adorador e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouco para você o que é adoração, sabe? Então, a gente cresceu dentro de uma ideia que a adoração é a música, né? Tanto que, às vezes, existem igrejas que até falam assim, vamos cantar agora um louvor de adoração, agora vamos cantar um de júbilo. Não, a adoração é um estilo de vida. A adoração é a forma que você decide viver. É você ter o entendimento e a consciência de que você é um adorador. Mas eu não canto. Não, você é adorador. Não é cantar, é adorar. Você vive o estilo de vida de adoração. E quem vive o estilo de vida de adoração, vive os propósitos do Senhor. Vive aquilo que o Senhor quer. Ele nos fez, o Senhor nos criou para a adoração dEle. A própria palavra nos revela isso. Que fomos criados para adorá-lo. Então, a gente tem que viver. Como que eu vivo isso como estilo de vida? Tudo que eu faço, eu honro ao Senhor. E tudo que eu fizer, o meu trabalho,